turma, tudo bem, gente? Vamos seguindo aí com a nossa aula, né? Essa segunda aula dessa semana. Vamos continuar falando, né, sobre os pronomes, só que hoje eu quero apresentar para vocês os pronomes indefinidos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho deles, vamos fazer aí algumas atividades também, tá? Espero que estejam todos bem. Prepare o seu material, prepare o seu caderno, tá? Se acomode, né? E acompanhe aqui a aula junto comigo, ok? Então vamos lá. Deixa eu limpar aqui para poder se acompanhar aí tudo direitinho, tá? Bom, nós vamos falar hoje sobre os pronomes, mas antes eu quero relembrar um pouquinho, né, com você a importância dos pronomes. A gente vem falando muito, classificando, né, os pronomes, vendo muitas regras, ouvindo, né, muitas regras. Então é bom a gente parar também para recapitular, tá? Os pronomes, eles são o que, gente? São aquelas palavrinhas, né? Fazem parte aí, é uma classe gramatical da nossa língua portuguesa. Eles, assim como os verbos, assim como os substantivos, adjetivos, né? Preposições, enfim, existe também os pronomes. Os pronomes são palavras que substituem grupos nominais. Para quê? Para evitar repetições, né? De forma que evite aí as repetições de palavras no mesmo texto, na mesma oração, no mesmo parágrafo, enfim, tá? Esses pronomes, eles podem substituir, essa é uma das funções dele, como também eles podem vir acompanhando, tá? Um substantivo. Então, a gente viu que existe aí nessa função os pronomes adjetivos e os pronomes substantivos, tá? Os pronomes substantivos é quando não aparece o substantivo na oração, portanto, ele substitui. O nome já está falando, né? Ele já está dando essa ideia aí, né? De substituição. E o pronome adjetivo é aquele que vem acompanhando a palavra, tá? Ele vem ali ao lado, né? Minha bolsa, meu cachorro, entendeu? Então você tem aí um pronome acompanhando o substantivo, exercendo a sua função de pronome adjetivo, tá? Bom, nós já conhecemos os pronomes pessoais também. Quais são os pronomes pessoais? Aqueles que se referem às pessoas de um discurso, né? Por exemplo, os pronomes retos e os pronomes pessoais, no caso oblíquo, tá? Pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Lembrando que os pronomes retos, eles exercem uma função de sujeito na oração, tá? E os pronomes oblíquos, eles vão ser um complemento. Eles vão se referir a uma pessoa, eles não podem funcionar como sujeito da oração, mas eles vão funcionar justamente após o verbo, sendo um complemento do verbo se referindo à pessoa, tá? Nós vimos também os pronomes possessivos, né? Aqueles que indicam posse, meu, minha, seu, sua, teu, nosso, nossa, né? Vimos os pronomes de tratamento, lembra? Vossa Santidade, né? Vossa Excelência, né? O senhora, senhorita. Então, nós vimos os pronomes demonstrativos, né? Aqueles que indicam. Então, nós temos aí aquele, aquela, este, esta, esse, essa, né? Sempre identificando quando eu devo usar o esta, quando eu devo usar o essa, o esta para quando o objeto estiver próximo do falante, se é que está se referindo a um objeto, né? O esse, o essa, quando a gente estiver se referindo a algo que está distante do falante, tá? Próximo da segunda pessoa do discurso, ok? Então é isso. É sempre bom, né, relembrar. Já que estamos falando e estudando pronomes, a gente precisa relembrar, né? Relembrar quem são as pessoas do discurso, né? Primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira é sempre quem fala. Quem é que fala, né? Quem tem a primeira voz aí. Geralmente é o eu, o nós, né?
que muita gente inclusive usa o agente, tá? Lembrando que se você utilizar o agente não há problema nenhum, mas tem que escrever corretamente. Esse agente é separado, ok? E quando você utiliza o agente, você não precisa colocar o verbo no plural, tá? A gente pede o verbo no singular. Nós, sim, nós, você leva o verbo para o plural, você conjuga, né? Tá? Então vamos lá. Tô só trazendo aí lembranças de tudo que a gente já falou ao longo dessas últimas aulas, tá? Para você se situar, para você despertar, ok? A segunda pessoa do discurso é sempre aquela com quem a gente fala, né? Se refere ao tu, ao vós, ao vocês, tá? E a terceira pessoa do discurso é aquela de quem a gente fala, sabe? Dele, ele ou ela, né? Então você lembra assim, terceira pessoa do discurso é aquela pessoa da qual eu estou falando alguma coisa sobre ela. Então ele ou ela, tá? Muito bem. Agora, falamos dos interrogativos, né? Então, beleza. Então, agora a gente vai aprender, vamos falar um pouquinho sobre os pronomes indefinidos. Vamos lembrar que o próprio nome ele já traz um significado, né? O que é indefinido? Uma coisa que não tem definição, correto? Você não consegue definir. Então, esses pronomes indefinidos, eles vão conferir ao substantivo uma ideia de generalidade. O que é generalizar, gente? É incluir todo mundo numa mesma situação. Vamos pensar dessa forma, né? Então, eu estou generalizando. Eu estou dizendo que tudo, ou nada, ou muito, ou pouco. Reparou essas palavrinhas que eu usei? Tudo, nada, muito, pouco. Todas essas palavras indicam indefinição, porque na verdade o que é muito, o que é tudo, o que é pouco, o que é nada? A gente não consegue definir, a gente simplesmente generaliza, a gente coloca tudo, né? Inclui tudo numa mesma situação, tá? Esses pronomes indefinidos, eles sempre se referem à terceira pessoa do discurso. Quem é a terceira pessoa do discurso? Ele ou ela, eles ou elas, correto? E eles também podem ser variáveis ou invariáveis, tá? Então vai depender da palavra aí que você vai usar. Por exemplo, os pronomes indefinidos invariáveis, que são aqueles que não se altera, não muda, não tem masculino e feminino, ele é aquele ponto e acabou. Você tem aí, por exemplo, alguém. Quem é alguém? Alguém pode ser tanto masculino, feminino, não varia, é aquela palavra. Por isso ele é invariável. Alguém, ninguém, tudo, nada, algo, cada, reparou? Esses são invariáveis. Os outros você pode alterar. Então você tem algum, alguns, repara, tem singular e tem plural. Você tem tanto e tantas, né? Você tem outro e outra. Então, esses são variáveis. Esses mudam, tá? Muito bem. Então, sabendo disso aí, eu trouxe essas palavras. São algumas, né? Que indicam aí os pronomes indefinidos. Você tem aí o muito e suas variações. O pouco e suas variações. Então, olha lá. Muito, muita, muitos e muitas. Pouco, pouca, poucos e poucas. Todo, toda, todos e todas. Algum, alguma, alguns e algumas. Nenhum, nenhuma, nenhuns e nenhumas. Tanto, tanta, tantos e tantas. Outro, outra, outros e outras. Tá vendo? Todas essas aí são variáveis. Qualquer, quaisquer. Agora repara essas de baixo. Nada, tudo, alguém, ninguém, outrem. Então você tem aí as invariáveis, aquelas que não sofrem nenhuma alteração, tá? Muito bem. Acho que até aqui tranquilo, né? Deu para entender. Pronome indefinido é como o nome está dizendo, indefinição. É você generalizar, tá? Legal? Então vamos lá. Vamos para as atividades. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então olha só.
essa é a hora, né? De você pegar o seu lápis, o seu caderninho e junto comigo aí você pensar. Não precisa sair querer, né, copiar, escrever tudo correndo, não. Você pode só colocar a letrinha indicando a sua resposta, tá? A não ser que você queira parar o vídeo e realmente copiar toda a questão. Aí você faz conforme que você achar melhor, tá? Aquilo que for mais viável para você nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, eu trago aí um fragmento, né? Um trecho que faz parte de um texto de Almeida Garré e diz assim: este inferno de amar, como eu amo. Quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida, e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando? Ai, quando se há de apagar? Então, ele é poético, né? Ele é escritor, faz parte aí, tem obras literárias escritas por ele. E assim, o que interessa pra gente aqui nesse texto, nessa questão? Reconhecer os pronomes. Se você voltar a ler tentando identificar, você vai ver que tem alguns pronomes aí nessa construção. Então vamos lá. Você vai identificar o pronome e a sua classificação, tá? Ele quer saber o seguinte: no texto, os pronomes eu, quem e este são respectivamente. Então veja bem, respectivamente. Então ele quer a classificação primeiro do eu, segundo do quem, terceiro do este. Ou seja, seguindo esta ordem, tá? Por isso a palavra respectivamente. Senão o aluno pode começar a classificar de trás para frente, do meio, depois ir para o outro, voltar para o primeiro, fazer uma baguncinha aqui na hora de classificar. E não é isso que ele quer. Ele quer que você obedeça à ordem. Então, esse pronome eu, ele é um pronome indefinido, pessoal, interrogativo ou indefinido? Entendeu? Então, você vai por essa ordem, né? O pronome quem, ele é pessoal, ele é interrogativo, ele é indefinido? O que que ele é? O pronome este é um pronome indefinido, é um pronome demonstrativo, é um pronome interrogativo? O que que ele é? E aí você marca, né, uma das opções corretas aqui. Então vamos lá? Vamos tentar adivinhar? Adivinhar não, né? Vamos tentar reconhecer de maneira certa, né? Aqui não tem adivinhação, aqui tem o correto. O eu aqui é o pronome pessoal. Se refere então à primeira pessoa do discurso, ok? Então você já pode, lembra que eu falei? Você pode ir indo por eliminação. Então, ó, a A já você pode retirar, não faz parte. A D também não e a E também não. Ah, professora, mas por quê? Porque você já tem certeza que o eu é um pronome pessoal. Então vai ser ou a letra B ou a letra C. Tá? Vamos identificar as outras. E o quem? Esse quem é interrogativo ou é indefinido? Olha aí. E o este? Este, ele é demonstrativo. Ó, nas duas tem demonstrativo. Então, a gente tem que identificar aqui, né? Esse quem, ele vai ser interrogativo ou indefinido? Repara que tem um ponto de interrogação. E ele está iniciando uma frase interrogativa. Ah, então qual será que você vai marcar? Muito bem, se você disse a letra B. Então, nós temos aí o pronome pessoal, o pronome interrogativo e o pronome demonstrativo. Tá vendo, gente? Não adianta querer correr, não adianta querer fazer as questões rapidamente, né? É preciso ler com atenção, prestar atenção nos enunciados, seguir a ordem que ele pede ali, tá? Para você não marcar a questão errada, né? Você repara que tem duas aqui, ó, com pessoal. Você poderia confundir, já sei, acho que é essa aqui, e vai lá e marca C, estaria errado, né? Simplesmente por falta de quê? Talvez de paciência ou de atenção em verificar as outras duas, tá? Então vamos seguindo aí. Segunda questão. Toda pessoa deve responder pelos compromissos assumidos. Olha aí. A palavra destacada, qual é a palavra aí que está destacada, gente?
Esse destaque aí é o sublinhado, né? Tem apenas uma palavra sublinhada, que é o toda. Então, olha só, toda. Lembra que eu falei? A gente está generalizando, né? A gente está pegando todo mundo e colocando dentro dessa situação aí, ó. Toda pessoa deve responder pelos compromissos assumidos. Então, esse toda aí, que tipo de pronome ele é? Ele é um pronome adjetivo indefinido? Ele é um pronome substantivo indefinido? Ele é um pronome adjetivo demonstrativo? Ele é um pronome substantivo demonstrativo? Ou nenhuma das alternativas acima é a correta? O que você acha? Bom, vamos pensar. Ela falou, né? Pensa aí, pensa dessa forma. Né? O pronome ele tem a sua classificação. Ele pode ser demonstrativo, indefinido, possessivo, enfim. Mas ele exerce funções, lembra? Função de pronome adjetivo, função de pronome substantivo. O pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. E o pronome substantivo é quando o substantivo não aparece na oração, então ele acaba substituindo, tá? E aí você encontra também um nome. Toda, a gente sabe que é um pronome o quê? Acabamos de falar. Ele é indefinido, porque ele não traz a definição, né? Ele simplesmente colocou todo mundo e disse que, ó, toda pessoa. E a função que ele está exercendo aí, qual é? É de ser um pronome adjetivo ou de ser um pronome substantivo? Ele está acompanhando um substantivo ou ele está substituindo? Ah, se você disse que ele está acompanhando, você acertou. Portanto, letra A. Ele exerce a função de pronome adjetivo, mas ele é um pronome indefinido, ok? Muito bem. Isso aí. Vamos para a nossa terceira questão. Viu, gente? Não é difícil. É questão de parar um pouquinho e pensar, né? Porque, querendo ou não, você já sabe as classes gramaticais, você já conhece os pronomes, você já conhece os nomes de cada um deles. Então, o que de repente falta é você parar para pensar um pouquinho, né? Para identificar aí o que o exercício está pedindo, tá? E pensamento é treino. Não pense que, chega lá na prova eu marco e acerto. Não, pensamento é treino. Você tem que treinar o seu pensamento, entendeu? O estudar, ele está muito relacionado à questão da gente pensar, tá? Todas as disciplinas, elas requerem esse ato, né, de pensar, tá bom? Então, dê atenção a isso. Vamos lá. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho. Essa sentença, esses pontinhos aí, é justamente para você preencher, né? No caso aí, você está com seu caderno, você vai colocar a letrinha que vai melhor completar ali adequadamente essa parte, tá? Então, dentro de aspas, diz assim: a maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Pontinhos, pontinhos, porém, estavam mais gastos que pontinhos, pontinhos. Gente, então calma. Aqui, a gente está trabalhando o quê? Pronome demonstrativo, né? Repara as opções. Esse, esses, aquela, estes, aqueles, aquelas. Então, aí você tem que pensar de que forma? Bom, tem umas regrinhas para o pronome demonstrativo, né? Este, com a letra T, eu uso para os substantivos que estão próximos, perto do falante. Esse eu vou usar para quando esse substantivo, por exemplo, estiver distante, né, da pessoa que fala. E o aquele ou aquela está distante das duas pessoas que estão próximas conversando e se referindo a coisas que estão longe. Então vamos lá. A maxila e os dentes. A maxila são esses dois ossinhos, para quem não sabe, né, que sustenta aqui, né, o nosso maxilar aqui. Então ele está falando aí, a maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. E aí, gente, qual é o pronome que vai entrar aí? Esses, porém, estes, porém,
estes, porém, aqueles, porém, ou estes. Pensa no seguinte, esse pronome, ele se refere sempre ao último substantivo mencionado. Então, ele está falando, repara que tem um ponto e vírgula aqui, ó. Então, ele está terminando, né, essa afirmativa, e aí ele começa uma outra ideia, mas se referindo a algo que foi dito aqui. A maxila e os dentes denotava a decrepitude do burrinho. O que estava mais gasto, gente? A maxila ou os dentes? Os dentes. Então, você vai usar estes. Estes, porém, estavam mais gastos, porque está se referindo aos dentes, ok? E aquela, por estar distante, se referindo à maxila, tá? Então, dentes é o substantivo aqui, que está mais próximo, logo depois da primeira ideia. E a maxila, por estar distante, você vai usar aquela, tá? Até porque é um substantivo feminino, tá? Então, muito bem, quem acertou aí a letra B de bola, ok? Vamos para o próximo. Identifique a oração em que a palavra certo é pronome indefinido. Então olha aqui. Então, certo é um pronome indefinido? Sim, dependendo aí do contexto ou de como ele foi utilizado. Vamos verificar aqui. Lembra que eu falei, né? O pronome indefinido, ele não traz pra gente uma definição, mas ele acaba generalizando. Então, dessas 5 frases aí, vamos perceber, né, onde o certo ele traz essa indefinição. Então vamos lá. Certo, perdeste o juízo. Então olha só, certo, perdeste o juízo é alguém que está afirmando, né? Certamente você perdeu o juízo. É isso que ele está dizendo, tá? Vamos para a letra B. Certo rapaz te procurou. Ó, certo rapaz te procurou. Quem é esse rapaz que te procurou? Dá para você definir quem é? Pensa aí. Certo rapaz te procurou. Não sei. Vamos lá, vamos passar. Vamos para a letra C. Escolheste o rapaz certo. Então aqui tem uma definição, né? O rapaz correto, certinho. Legal. Vamos para D. Marque o conceito certo. Então, olha só, tem o conceito certo aí para você marcar. Letra E. Não deixe o certo pelo errado. Então, existem 2 coisas aí específicas, certo e errado, né? Então, gente, qual é aquela em que a palavra certo é classificada como um pronome indefinido? Justamente a letra B, né? Porque não traz a definição de quem procurou. Ó, é como se alguém falasse para você e teve uma pessoa aí te procurando, ou seja, um certo rapaz aí te procurou. Ou seja, quem me procurou? Não sei. Entendeu? Então, esse certo aí indica pra gente essa indefinição, esse pronome indefinido, tá? Muito bem, então, letra B. Vamos lá, então, vamos para a próxima. Bom, nós encontramos o pronome indefinido em quais aí dessas orações? Vou ler todas as orações e presta atenção nos pronomes. Lembrando sempre que ele traz a indefinição, né? Então vamos lá. Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Letra B. Foram amargos aqueles minutos, desde que resolveu abandoná-las. Letra C. A nós provavelmente enganariam, pois nossa participação foi ativa. Letra D. Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. Letra E. Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa. Então, gente, dessas 5 orações, existe uma que apresenta um pronome indefinido. Você até lê a oração, você entende, mas você não consegue ter uma definição exata daquele momento. Então, eu estou me referindo à letra A, quando ele diz muitas horas depois.
Poxa, muitas horas depois, qual foi a hora exata? A gente não tem essa informação, né? Então, muitas horas depois ainda, ela permanecia esperando o resultado. Esse muitas aí indica pra gente o pronome indefinido, tá? Muito bem. Próxima questão. São pronomes indefinidos agora invariáveis. Lembra que eu falei daqueles pronomes que não mudam, né? Não tem singular, não tem plural, não tem feminino, não tem masculino, ou seja, eles são invariáveis. Vamos lá, qual que você vai marcar aí? Letra A, todo, vário, qualquer. Letra B, pouco, certo, tanto. Letra C, alguém, cada ou quem. Letra D, algo, qual, outrem. Letra E, que, todo, algo. Então vamos ver? Todo, todas, aí tu vai procurando assim, entendeu? Pouco, poucas, certo, certa, alguém, epa, alguém, alguéns, não tem, não tem, então alguém é alguém, cada é cada, quem é quem. Então, muito bem, esta é a letra correta, letra C, porque aí estão os pronomes indefinidos e invariáveis, tá? Alguém, cada e quem. Tá bom? Isso aí, vamos lá. Assinale aqui a alternativa onde temos um pronome indefinido. Olha aí. Repara que é o mesmo pronome em todas as frases. E aí você percebe como o sentido muda, o contexto muda, né? Então vamos lá. Meu amigo caminha muito. Vai percebendo aí o sentido dessa mesma palavra nas diversas orações. O meu amigo caminha muito. Letra B. Meu amigo caminha muito despreocupado. Letra C. Meu amigo caminha muitos quilômetros. Letra D. Meu amigo caminha muito lentamente. E letra E. Estou demais de triste. Bom, gente, tá na cara, né? A frase aí, a oração em que o muito está indefinido, ou seja, ele caminha muitos quilômetros, ele trouxe pra gente a informação exata e correta de quantos quilômetros ele caminha? Não. Então só pode ser a letra C. Muito bem. Quem disse, quem acertou, quem marcou aí, a letra C. Meu amigo caminha muitos quilômetros. Então esse muitos dessa oração indica um pronome indefinido, tá? Por que os outros muitos não é, professor, um pronome indefinido? Porque, gente, vai depender do contexto. Ele pode ser um advérbio. Ele pode estar indicando ali uma intensidade e não uma indefinição. Por isso, é importante você conhecer o significado, o sentido dessas palavras, tá? Você conhecendo o significado, você vai compreender o sentido delas nas orações, entendeu? Então, quando diz o meu amigo caminha muito, é uma circunstância, né? É a intensidade ao qual ele caminha, tá? Ah, o meu amigo ele anda muito preocupado, despreocupado, né? Também é a questão aí da circunstância, tá? Ele é um advérbio, então assim, tem que ter atenção, tem que ter o cuidado na hora de identificar. Não basta olhar para a palavra, vai depender do sentido, do contexto, da circunstância, de tudo ali à sua volta, tá? E aqui, para finalizar, eu trouxe esse exercício que eu acho interessante você fazer no seu caderno. Por quê? Porque aqui você tem que escrever, você não vai marcar nenhuma letra. Então, o que você vai fazer aqui? O exemplo já está aí. Você vai trabalhar aqui com os pronomes oblíquos átonos, tá? O que você vai fazer? Você vai alterar, modificar esse final, você vai substituir pelo pronome oblíquo átono. Por exemplo, vou convidar meu pai. Como você escreve essa frase? Alterando, né? Substituindo meu pai por um pronome oblíquo átono. Vou convidá-lo. Então, você vai treinar aqui o uso do hífen e da terminação lo, lá, los, las, na, nos, tá? Que são os pronomes oblíquos átonos. Vou entregar o livro, então eu vou entregar-lo.
Necessito olhar as fotos, então necessito olhá-las, né? Preciso ver as flores, então eu preciso vê-las. Vou chamar os meninos, então vou chamá-los. Percebeu? Preciso encontrar o botão, preciso encontrá-lo. Necessito copiar a história, necessito copiá-la. Viu? É fácil, mas você precisa treinar, né? Se eu talvez não estivesse aqui falando, talvez surgisse aí dúvida, tá? Então é importante você escrever, fazer essa parte aí que cabe a você. Na de baixo aí, ó, prepararam a ceia. Como é que você substitui a ceia? Por um pronome oblíquo átono. Prepararam na, tracinho na, esse tracinho é o hífen, tá? Convidaram as amigas, convidaram, tracinho, nas, convidaram nas, tá? Pegaram a bolsa, pegaram na, enviaram convite ao vovô, enviaram no, entendeu? Vamos para outra ali do lado, observe o modelo e faça o mesmo. Convidei os meninos, convidei-os, lavei as blusas, lavei as, quebrei um copo, quebrei o, percebeu? Vi a mulher, vi, tracinho, a, tá? E o próximo aí, para finalizar, vou dar a eles um queijo, então vou dar-lhes, tá? Enviei a elas um cartão, enviei-lhes um cartão, tá? Ofereci a ela flores, ofereci-lhe flores, ok? Dei a ele um presente. Dei-lhe um presente, tá? Então é isso, gente. Faz, escreve, não deixa aí de exercitar, tá bom? Principalmente essa parte aí dos pronomes oblíquos, tá? E a gente se vê então na próxima videoaula. Deixa eu voltar aqui. Isso. Tá? Então é isso. Faz a sua parte aí, estuda, para que você fique aí, ó, fera, porque as provas estão chegando aí, tá? Segundo trimestre com tudo, tá bom? Fica com Deus, beijinho, tchau, tchau.